Milhares de pessoas foram às ruas na França diante da possibilidade da extrema-direita chegar ao poder por lá também. A gente traz aqui uma manchete, já está na tela, do Le Monde, manifestações contra a extrema-direita, entre a vertigem e a vontade de lutar. Qual que é o impacto, professor, desses atos que estão acontecendo na Europa, na França, diante desse avanço da extrema-direita por lá? Eu tenho falado muito aqui e no meu canal, né, canal da Geopolítica, onde eu faço lives assim de 1 hora mais específicas, né? Eu já mostrei que na Europa existem os chamados partidos europeus. São 10 partidos. E desses 10 partidos, tem 2 a chamada direita tradicional, entre aspas. Tem 2 da extrema direita, que são os fascistas. E tem 2 de esquerda. Um é mais centro-esquerda, outro é um pouco mais à esquerda, mas a esquerda europeia, infelizmente, já não é aquela esquerda de muitos anos, muitas décadas atrás. Bom, o Parlamento Europeu, 720 membros, estes partidos disputam vagas que são alocadas por país. São 27 membros da União Europeia, não confundir com os membros da OTAN, que são 32, é outra coisa. Tem país que é membro da OTAN e não é da União Europeia. Por exemplo, a Turquia, né? Bom, esses países, Portugal, por exemplo, tem 21 vagas, a Alemanha tem 90. Então, isso está relacionado com o tamanho, é como se fosse estados. Aliás, o número de estados é igual ao do Brasil, né? 26 mais ao Distrito Federal. Então, cada país que funciona como um Estado, porque a União Europeia funciona como se fosse um país único, eles têm Banco Central unificado, moeda unificada, tribunal jurídico, claro, cada país tem o seu, mas tem um tribunal europeu e tem o Parlamento Europeu, que faz leis, né, que valem para toda a Europa. Não é? O parlamento francês, alemão, italiano, não tem contradição? Não tem contradição. Esses parlamentos nacionais sabem que não podem fazer leis que contrariam uma lei europeia, da União Europeia. Bom, essa aqui nós estamos vendo a imagem, Ursula von der Leyen. Eu vou depois dar o número aqui, quem venceu, quem perdeu, e eu não estou entre os analistas que acham que a extrema-direita cresceu e assusta. Cresceu, mas vou explicar que não é bem assim. A Ursula von der Leyen é uma mulher de direita, né? Mas ela mesma disse, eu não sou de extrema-direita, como quem diz, eu não sou fascista. Ela é a atual coordenadora da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é como uma espécie de gabinete de governo, né? Então ela seria uma presidente da União Europeia que funciona como um país e os membros da comissão funcionam como ministros. Mais ou menos isso, né? Grosso modo, para o pessoal ter uma ideia. Ela cresceu, ela tinha 182, 25%, de 720. Mas como que ela consegue governar se ela fez um quarto? Ela faz aliança, evidente, com os outros partidos de direita e até com os tais centro-esquerda, que são socialistas, entre aspas. Ela cresceu 8, ela foi de 182 para 190 deputados. Bom, mas por que então eu estou com a tese de que não é assim, não foi um desastre essa questão do crescimento da extrema-direita? A extrema-direita na Europa, ela é encabeçada por um partido que chama ID, Identidade Democrática. Esse é o mais à direita, que é o que participa, essa aí que está, por coincidência, a Marine Le Pen. A votação desse ID, que é um partido europeu, mas que na França chama RN, Reconstrução Nacional, ela teve na França 40% dos votos. A social-democracia, né, os tais socialistas ficaram em segundo, o Macron ficou em terceiro. O partido de Macron, ele chama Renovar a Europa. Para vocês terem uma ideia, no Parlamento Europeu ele tinha 105, caiu para 80. Então ele perdeu 25. Da onde vêm essas vagas que ele perdeu? Aí sim nós temos que dizer que esses grupos fascistas, eles tiveram um crescimento. Mas não é um crescimento, eles tinham 54 e foram para 76.
portanto, um crescimento de 22%. Eles tiraram do Macron essas vagas. Bom, por que eu estou personalizando? Não é? Os verdes perderam, né? Mas a esquerda mesmo, ela cresceu. Ela foi de 29 para 36 deputados. Um crescimento modesto, mas cresceu. No geral, o que vai acontecer? Nada. Não vai mudar nada. Não essa que está falando, a outra loira lá, a Ursula von der Leyen, ela vai conseguir continuar à frente da União Europeia. O problema é todo a França agora, que aí nós vamos, então, ter que particularizar. Por quê? Porque o Macron, ele se desesperou e dissolveu o Parlamento Nacional francês. Todos os analistas, a maioria pelo menos, estão dizendo, e eu estou de acordo, um tiro no pé. Nesse desespero, qual que era o plano dele? Porque lá na França é presidencialismo com parlamentarismo. É um dos poucos exemplos no mundo, porque os países têm ou é primeiro-ministro, parlamentarismo, que é Inglaterra, Alemanha, etc., Itália, ou é presidencialismo puro, se elege o presidente, e o presidente é chefe de Estado e é chefe de governo, que é o caso do Brasil, de toda a América Latina, praticamente, Estados Unidos, né? Bom, na França não tem praticamente presidencialismo puro, né? Bom, o parlamento francês, a Constituição diz que o presidente pode dissolver o parlamento. No Brasil, isso não é uma atribuição do presidente. Ele dissolveu e convocou eleições que vão ser agora final do mês. Então, esse mês aqui vai ter muita eleição. Qual que é a tática dele, a esperança dele? Mostrar para todo mundo, olha, vamos fazer uma frente ampla contra o fascismo e eu e o meu partido é que somos a grande liderança e vocês têm que votar em mim. A esquerda, que estava adormecida, aliás, no Brasil estava também, mas deu uma despertada com esse PL aí que todo mundo está acompanhando, né? O PL do estuprador, né? A esquerda que deu uma... Lá na França deu uma despertada também. Então o Macron deu um tiro no pé porque, pela primeira vez em décadas, a esquerda francesa formou a Frente Populaire, né? Só que é nova Frente Popular. Não é a Frente Popular histórica que já teve lá na resistência antinazista, etc. Mas eu estou muito feliz porque juntou o Partido Comunista, os socialistas não estão nessa frente. Os socialistas não se consideram de esquerda. Eles são, na verdade, sociais-democratas. Está o partido do Mélenchon, que é a França insubmissa, está o Partido Comunista e uma série de pequenos partidos. Na França, é uma espécie de voto distrital. Eles dividem lá o país, não sei se são 400 ou 500. Cada distrito elege um deputado. Então, toda esta esquerda fizeram um acordo, puseram o mapa na mesa, ó, naquele, o candidato é o meu, vocês apoiam. Nesse, é o outro. Unificaram em tudo. E aí as pesquisas estão dando ainda os fascistas na frente da Marine Le Pen, mas a esquerda já colando na Marine e o partido do Macron amargando um terceiro lugar. Bom, esse assunto não vai sair da nossa pauta, nós vamos seguir falando sobre eleições. É isso por hoje.